Nesse vídeo nós vamos falar sobre um fenômeno do mundo das finanças conhecido como Rally de Natal. Mas antes da gente continuar, já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu comentário, manda uma mensagem pelos comentários ou por qualquer lugar pelas minhas mídias sociais, se você tiver algum tema que você quer que eu aborde, que eu fale. Lembra que esse canal aqui não é só meu, ele é seu também, né? Ele existe graças à sua participação. E se gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like aí, que aí você deixa o canal mais visível e quem sabe ele consegue ajudar mais pessoas por aí. Mas é isso aí. Então vamos falar do tal Rally de Natal. E esse fenômeno ele é interessante até para mostrar que no mundo da Bolsa de Valores existe mais do que análise técnica, análise fundamentalista e buy and hold, vamos dizer assim, né? Existem muitas outras técnicas, métodos e estratégias que são às vezes um pouco mais obscuros, não são tão comuns, e uma dessas estratégias ou abordagens é a chamada análise de ciclos. Então, as pessoas, analistas, estudiosos do mercado, ficam observando determinados ativos em busca de identificação de padrões de ciclos. Atenção, não são padrões gráficos como na análise técnica, mas são ciclos, por exemplo, que podem indicar algum tipo de sazonalidade ou algum fenômeno que afete. Por exemplo, no mundo das commodities, a análise de ciclos é muito usada por conta de sazonalidade, principalmente commodities agrícolas. E o tal do Rally de Natal, ele é um fenômeno associado a ciclos da Bolsa. Mas antes da gente falar mais sobre o Rally de Natal, vamos falar um pouco sobre as origens da palavra, né? Da onde que veio esse termo, que alguns falam assim, Rally de Natal, Rally do Papai Noel. Em inglês eles chamam o Santa Claus Rally, né? Ou Christmas Rally, às vezes muda um pouco. E um rally é uma palavra em inglês, um termo em inglês que tem múltiplos significados. Então um significado muito comum de rally é uma reunião de pessoas, uma reunião pública. Então, por exemplo, quando pessoas vão fazer um tipo de protesto ou vão num comício de um candidato, em inglês se fala que aquilo é um rally, né? Outro uso comum da palavra rally é no automobilismo, né? Então, o rally é uma modalidade de automobilismo em que as corridas acontecem em estradas públicas, não em pistas fechadas, né? E outro uso da palavra rally é na medicina. Então se usa o rally para falar assim, de uma melhora súbita e acentuada do paciente. Inclusive se usa muito rally, até de uma forma um pouco negativa, para falar, por exemplo, daqueles pacientes que estão numa situação terminal, uma doença terminal, e de repente ele fica bom, né? Ele está lá quase morrendo, aí de repente ele fica bom, do nada, e aí ele morre, pum, né? Isso se chama também de rally na linguagem, né? Mas na medicina se fala muito assim, o rally é uma melhora acentuada, não necessariamente culminando com a morte depois, né? Mas o rally que veio para a Bolsa de Valores, para o mundo da Bolsa de Valores, né? Ele foi emprestado então da medicina, para falar dessa coisa assim, de uma melhora súbita, então se fazendo analogia do mercado financeiro, de repente subindo de forma muito intensa, muito vigorosa, né? Então se usa a palavra rally no mercado financeiro, tem esse sentido, e o Rally de Natal previsivelmente é um rally, ou seja, uma subida bastante forte, que acontece mais ou menos na época do Natal. É um fenômeno de ciclos bastante observado, principalmente no mercado americano, que é de onde vem isso, e vamos dizer assim, que a maioria das vezes isso dá certo. Nem sempre, né? Quer dizer, não é uma coisa infalível, mas na maioria das vezes isso dá certo. Dezembro costuma ser um ano de alta na Bolsa e mais que isso, janeiro também. Porque inclusive dentro desse mundinho aí da análise de ciclos, tem um fenômeno que é considerado mais forte ainda, que é o efeito janeiro. Em inglês é o January Effect. Então se tem essa ideia, essa percepção, aliás não percepção, isso é uma constatação em muitos anos, de que janeiro é um mês particularmente bom para a Bolsa.
E, obviamente, assim, é controverso, é uma coisa não científica, né, uma coisa totalmente empírica que se observa, mas não se consegue ter uma explicação, não se consegue formular uma hipótese para isso, uma hipótese firme o suficiente para virar uma teoria. Existem algumas hipóteses, e uma das hipóteses mais, vamos dizer assim, aceitas, né, é que isso acontece por conta de um efeito fiscal. Então, quando vai se aproximando no final dos anos, e lembrando que a gente está falando majoritariamente do mercado americano, e isso acontece no mercado brasileiro, mas lembrar o seguinte, né, que como tem um velho ditado chinês aí que diz que o rabo não balança o cachorro. O mercado de capitais brasileiro é pequeno demais, tá? Ele não é tão significativo assim para poder balançar o cachorro que é o mundo todo. Nós estamos mais para rabo do que para cachorro. Então, é muito mais comum efeitos do mercado americano nos impactarem do que a gente agir de forma independente. Apesar que hoje a correlação entre a bolsa americana e a bolsa brasileira é menor do que já foi no passado. Há uns bons anos aí se dizia que o mercado americano era a matriz. Se falava, os Estados Unidos é a matriz, o Brasil é o filial. Hoje ainda é um pouco, mas já foi pior antes. Então, em grande parte, quando acontece aqui no Brasil, é porque está acontecendo no resto do mundo, né? E eu estou falando isso pelo seguinte, porque isso tem a ver com características, com idiosincrasias do regime tributário americano. Então, nos Estados Unidos, quando vai chegando no final do ano, muitos investidores institucionais, fundos de investimento e até alguns grandes investidores individuais gostam de fazer uma venda de ações, pegar aquelas ações que estão performando mal na carteira e vender antes do final do ano para acumular crédito fiscal, né? Então pega aquelas coisas, aquelas porcariadas toda lá que está na carteira, aquilo que você fez uma boa análise, mas não deu no couro, não correspondeu, vende, né? Se realiza a perda, e se realiza a perda, inclusive, contábil fiscal, para você poder ter créditos para usar depois, tá? E aí começa a se comprar outras ações mais, assim, com melhor potencial naquele momento, e esse movimento de compra das ações, ele vai, então, começa em dezembro e vai se estendendo até janeiro. Então, em grande parte, acredita-se esse fenômeno a uma rotação de carteira que acontece em grandes investidores americanos, em particular. Então, a gente fala dos institucionais, grandes fundos, tesourarias de instituições financeiras e até alguns investidores pessoa física. Essa seria a hipótese técnica, vamos dizer assim, que faz sentido, apesar de que isso nunca foi assim comprovadíssimo, né? Mas aí tem outras coisas, tem outras hipóteses que são mais associadas com psicologia de massa, né, com a cabeça da galera. E uma delas é a famosa, né, a profecia autorrealizável. Quer dizer, como em alguns anos aconteceu esse fenômeno, então as pessoas começam a esperar que ele vá acontecer de novo e começam a agir de acordo. Então, quando as pessoas têm expectativa de que o mercado vai subir em dezembro e vai continuar subindo em janeiro e eventualmente nos primeiros meses do ano novo, né, até chegar ali em maio, que aí tem um outro fenômeno de ciclo que eu não sei se você já ouviu falar, que em inglês é o sell in May and go away, né, venda em maio e caia fora, tá? Mas assim, quando as pessoas começam a acreditar nesse padrão, nesse ciclo, elas começam a agir de acordo. Se a pessoa acha que o mercado vai subir em dezembro e ela vai e compra em dezembro porque ela acha que vai subir, vai comprando, vira um movimento que se autoalimenta, todo mundo vai comprando e sobe mesmo. Então esse seria o segundo fator, seria um fator de psicologia de massa, as pessoas esperam esse movimento e se torna uma profecia autorrealizável. E aí um terceiro fator que alguns estudiosos acreditam, mas esse é mais controverso, seria o otimismo, né? Normalmente, eu não sei como é que vai ser 2020, porque 2020 é o ano, né, o ano a ser esquecido. Mas normalmente as pessoas quando chegam no fim do ano, começo do ano, estão numa fase um pouco mais otimista, né? Alguns, por exemplo, estão aí recebendo bônus de final de ano, recebendo dinheiro adicional
e esse dinheiro muitas vezes é direcionado para os investimentos na Bolsa de Valores e isso pode ter algum peso aí. Então tudo isso que eu falei são hipóteses que são levantadas aí pelos estudiosos, observadores do mercado, mas nenhuma dessas hipóteses é firme o suficiente para virar uma teoria, para virar uma explicação realmente científica desse fenômeno. O fato é que acontece, né? Acontece, não é infalível, não é todos os anos que acontece, e no que diz respeito agora, em 2020, tá, pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo, tá com cara de que o padrão vai se manter, né? A Bolsa Brasileira está aí se aproximando do seu nível histórico, de antes dos impactos aí da pandemia, e bastante gente animada aí com as perspectivas para o ano que vem, acreditando que essa alta deve persistir nos primeiros meses do ano. Então, se isso acontecer, a gente pode dizer que estará dentro do padrão, né, tanto do tal Rally de Natal quanto do efeito janeiro. Quer dizer, o Rally de Natal ele é então uma antecipação ao efeito janeiro. O efeito janeiro até seria uma coisa mais forte, mais intensa do que o Rally de Natal. Então, o que fazer, né? O que fazer? Se você já estiver posicionado em bolsa, continuar posicionado. Se você não estiver posicionado em bolsa e quiser se posicionar agora, alguns podem dizer assim, olha, já subiu bastante, talvez não seja prudente entrar agora. Mas se o padrão permanecer, o mês de janeiro deve também ser um mês de alta da bolsa. Então talvez alguma coisa dê para pegar. Obviamente você precisa, antes de tomar qualquer atitude, fazer a sua análise, que não necessariamente vai ser uma análise de ciclos, mas pode ser uma análise do seu patrimônio, uma análise de risco, uma análise de quanto que você pode expor ao mercado, e você pode combinar essa análise de ciclo com outras formas de análise que sejam da sua preferência, como análise fundamentalista, análise técnica e outras coisas. Tá? Então, o padrão completo, né, do ciclo da bolsa, a gente pode dizer que ele é mais ou menos assim, ele começa mais para o final do ano, aí ele dá essa acelerada, né, no período de Natal, Ano Novo, o Rally de Natal e o efeito janeiro, e ali para maio costuma dar aquela dor de barriga, o famoso sell in May, né? Então, novamente, isso não é uma coisa infalível, não espere que o mercado funcione de forma exata, de forma previsível, que não é assim que as coisas funcionam, mas grande parte das vezes isso é observado. Então, se você acha que é o caso de tentar tirar proveito desse fenômeno, vai fundo, né? Novamente, a única recomendação aqui do tiozinho aqui com o seu modesto canal faça sua análise de risco antes. Se você chegar à conclusão de que a sua análise de risco está adequada, que você tem condições de se expor ao risco, vai fundo e quem sabe você vai ter um mês de janeiro muito feliz e um Natal, né, talvez um pouquinho mais gordo em termos de dinheiro. Então é isso aí e a gente se vê no próximo vídeo.